Fala, Juventude Missão Vitória, todos bem? Espero que sim. Nós vamos agora para a aula de número 15, né? No capítulo 15 de Atos, e aqui estou eu novamente para falar com vocês. Confesso que eu já estava com saudades de vocês. Vamos lá? Vamos dar início a mais uma aula. No capítulo 15 nós vamos ver ali basicamente uma disputa doutrinária do que estava acontecendo. Porque já no comecinho, do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ver que tinham alguns indivíduos ali vindo da Judéia. Eles estavam ensinando que os gentios, para que eles fossem salvos, eles precisavam fazer parte da circuncisão, eles precisavam ser circuncidados, aquilo que Moisés tinha ensinado. Então eles achavam que para os gentios serem salvos, eles precisavam também fazer parte daquela doutrina de Moisés. E aí alguns grandes da igreja vão se levantar para rebater aquela falsa doutrina que estava sendo ensinado ali. E Paulo e Barnabé, né, Barnabé e Paulo, eles vêm para Jerusalém para se encontrarem, e eles vão fazer ali uma espécie de concílio, uma espécie de uma assembleia, para discutirem e mostrar para eles que a salvação agora na nova aliança não precisava da circuncisão mais. Então eles vão ensinar uma nova doutrina, eles vão ensinar como que aquele povo vai ser salvo, por meio da graça agora, e não mais por meio da salvação. Então, do versículo 1 até o versículo 5, basicamente isso que está acontecendo, né? Está acontecendo ali uma controvérsia. E aí eles vão se encontrar. Barnabé e Paulo vão se encontrar com alguns grandes da igreja, inclusive Pedro, inclusive Tiago, alguns outros nomes ali que eram pessoas importantes da igreja, e eles vão ter esse encontro em Jerusalém para começarem a discutirem sobre aquelas pessoas que estavam pregando exatamente sobre essa circuncisão. Eles estavam ensinando algo errado, porque eles queriam impor algo aos gentios. Mas aí Pedro é o primeiro a se levantar ali para fazer um discurso, e Pedro vai falar algo extraordinário. Inclusive, Pedro, né, que também era um judeu, ele vai defender que não mais precisava da circuncisão. Isso porque nós vimos que lá no capítulo 10 do livro de Atos, quando o Sâncio ministrou essa aula, inclusive, o Sâncio bem falou sobre o encontro, a visão que Pedro tinha tido quando aquele lençol ali desce, cheio de animais, né, e tinha animais impuros ali no meio, e aí o Senhor vai falar com ele por meio daquela visão, e aí Pedro, ele vai ter um encontro com Cornélio, né? O Senhor manda ele visitar Cornélio, que era um gentil e que não era circuncidado, mas Pedro, quando se encontra com Cornélio, Cornélio é cheio do Espírito Santo, né? Então Pedro vai discursar defendendo essa tese. Eu tive essa experiência, e Cornélio, mesmo não sendo circuncidado, ele foi cheio do Espírito Santo, então não precisa da circuncisão. E Pedro vem fazer um discurso ali extraordinário, Pedro vem pregar algo para eles extraordinário. Logo em seguida, Barnabé e Paulo também começa a pregar para eles ali que o testemunho deles, as experiências que eles tinham tido com o Senhor, as experiências, porque eles pregavam para os gentios também, então eles tinham visto grandes coisas que os gentios estavam vivendo em Cristo e não precisavam da circuncisão. E aí, do versículo 22 até o versículo 29, nós vamos ver ali, basicamente, a decisão da igreja, porque, inclusive, quando Tiago, logo depois que Barnabé e Paulo termina de pregarem ali para aquele povo também, naquele concílio, naquela reunião que estava tendo, Tiago também vai levantar com um discurso extraordinário. Inclusive Tiago vai citar uma passagem do profeta Isaías, né? Ele vai citar Isaías capítulo 54, versículo do 1 ao 5, que ele vai dizer ali, né, depois disto voltarei, reconstruirei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei as suas ruínas e voltarei a construí-lo. Então Tiago ele vai citar ali Isaías, depois você pode ir lá no livro de Isaías, capítulo 54, do versículo 1 ao 5, Tiago vai citar isso, e aí então eles vão tomar uma decisão, eles vão compreender que realmente para serem salvos, eles não precisam mais da circuncisão, né? Então, ao terminarem aquela reunião, eles transformaram
aquela pauta que tinha tido ali naquela reunião, eles transformaram ela em uma carta e enviaram essa carta, ou melhor dizendo, para os gentios, que era tirando de sobre eles aquele fardo, porque inclusive Pedro, enquanto está discursando, Pedro vai falar com eles: por que vocês querem colocar esse fardo nos gentios, se nem os nossos antepassados e nem nós demos conta de cumprir com aquilo que agora vocês estão querendo impor para eles? Então, se nem nós conseguimos cumprir, por que agora vocês estão querendo impor? Então, eles encerram esse discurso, e aí agora o discurso é que para ser salvo não precisa mais da circuncisão, porque agora nós somos salvos pela graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos salvos pela fé. Essa graça dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo é o que nos salva, né? E depois, um quarto ponto ali, é que eles vão fazer a conclusão e o retorno, ou seja, eles escrevem essa carta, Judas e Silas vão para alguns lugares ali que são enviados por eles para levarem essa carta para alguns povos, e quando os gentios recebem essa carta, eles recebem isso com grande alegria, porque eles estavam com medo de terem que passar pela circuncisão, mas agora eles compreendem que não precisam da circuncisão e que a salvação é pela graça. Eles estavam com muito medo de perderem a salvação por não serem circuncidados. Então, olha só a importância de nós pregarmos um evangelho genuíno. Olha só a importância de nós pregarmos um evangelho que realmente tem embasamento bíblico, aquilo que Deus determinou, não aquilo que o homem deseja que façamos, né? Eu não vou entrar em mérito aqui para não estender muito, mas infelizmente nós vemos muitas pregações aí que elas são até alguns pontos são tirados da Bíblia, mas ela não tem todo o contexto bíblico, porque se tivesse, aquela mensagem seria completamente diferente daquilo que estão tentando colocar. E às vezes é coisas que parecem, entre aspas, ser para o bem, mas não é. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos nos púlpitos, nas igrejas, nas pregações, quem nós estamos ouvindo, porque, como diz um pastor muito conhecido nosso, isso é muito perigoso, né? Ele fala dessa forma. E aí nós vamos ter um quinto ponto aqui, que depois é a separação de Paulo e Barnabé. A separação de Paulo e Barnabé, eles vão voltar para fazer uma segunda viagem missionária, né? Nós vimos que eles já tinham feito uma, e quando eles vão fazer essa segunda viagem missionária, Barnabé quer levar com ele João Marcos, mas Paulo acha que João Marcos não tem que ir com eles, porque João Marcos não os estavam acompanhando mais. Ele tinha decidido fazer um outro trajeto diferente daqueles que eles estavam fazendo. E aí eles vão ter essa discussão. E aí isso vai mostrar para nós que, mesmo eles tendo essa separação, a igreja continuou crescendo, eles continuaram a fazer a obra missionária, tanto Barnabé por onde ele foi, quanto Paulo também por onde ele foi. E isso mostra para nós que mesmo com divergência, a obra da igreja, o corpo de Cristo é único. Nós podemos ter divergência em alguns pontos, que, por exemplo, esse aqui era um ponto que não comprometia a doutrina de Cristo, mas naquilo que diz respeito à doutrina de Cristo, eles precisaram se unir para que o corpo não fosse separado. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida.